Tudo bom? Pessoal, continuando então nossos estudos sobre dinâmica. Vamos para um assunto bem legal chamado de força centrípeta. Vamos estudar esta força muito especial aqui que aparece diversas vezes na tua prova. Beleza? Então, para começar o nosso bate-papo, eu quero aqui colocar na lousa a definição da força centrípeta, que, pessoal, muitas vezes tu pode chamar de FC ou simplesmente de FCP, tá? Para fins didáticos. Então é o seguinte, quando que vai existir uma força centrípeta em um determinado movimento? Eu trouxe para ti aqui que quando um corpo sofre ação, veja bem, de uma resultante das forças. Então eu já começo circulando, muito importante, essas palavras. Quando um corpo sofre ação de uma resultante das forças que não é paralela à direção da velocidade, então quer dizer, existem forças não paralelas à direção da velocidade. Ocorre a mudança na direção do vetor velocidade. Nós já vimos que em um movimento circular, pessoal, a velocidade tangencial ou linear, ela é, como o próprio nome já diz, tangente à curva. Ora, se existe uma força ali que não é paralela, pessoal, àquela direção, ou seja, não é uma força nem assim, ok? Não é uma força tangencial, e sim uma força não paralela, galera, olha só, né? Vai acontecer a mudança na direção desse vetor. Então, olha para este exemplo aqui, onde tem uma mãozinha segurando uma corda e na extremidade da corda uma pequena pedra posta a girar em movimento circular, galera. Então nota, o que acontece? Em um determinado momento, o vetor velocidade está com esse aspecto, em outro já está com esse aspecto, sempre tangente à curva, em outro já está com esse aspecto, em outro já está com esse aspecto, né? Então vocês estão vendo, meus amigos, que a direção do vetor da velocidade tangencial está mudando, como nós já havíamos falado lá no MCU, tá certo? Então, quando isso acontece, pessoal, quando essa direção do vetor velocidade modifica, nós vamos ter no problema o que chamamos de resultante centrípeta. Olha que interessante, tá? Então, mas é uma força resultante das forças, tá? A componente da resultante das forças perpendiculares à velocidade. Então, quer dizer, haverá força perpendicular ou forças perpendiculares à velocidade, cujo resultado vai ser uma força que aponta para o centro, né? Então não custa nada a gente colocar aqui. Depois nós vamos colocar de novo, né? Que aponta para o centro da curva. Nós vamos depois colocar de novo isso, tá? Não te preocupa. Então, quando eu tiver forças que formam 90 graus com o vetor velocidade nessa curva, eu vou ter uma resultante que aponta para o centro, né? Que é a resultante centrípeta. Notou que
força centrípeta tem também uma outra definição, que é uma força existente capaz de alterar constantemente a direção da velocidade de um corpo, fazendo ele, portanto, executar, galera, este movimento circular. Bom? Tranquilo? Tá? Então, claro, quando eu falo aqui em velocidade, né, gente, eu estou falando em velocidade vetorial. Tá legal? Então, para simplificar, quando é que existirá a força centrípeta? Quando eu estiver em um movimento e lá, neste movimento circular, né, galera? Lá neste movimento circular, eu tiver forças o quê? Perpendiculares. Olha aqui, ó, resultante das forças perpendiculares à velocidade, tá? Aqui é plural, né? No sentido da curva, essa resultante vai proporcionar uma força que aponta para o centro, cujo resultado é chamado de centrípeta. Show? Beleza, então eu já entendi, olha só, neste ponto, por exemplo, quando a pedra está aqui no ponto mais baixo, ó galera, dessa trajetória, né, vamos supor que a pedra esteja presa à corda girando neste sentido, show? Quando ela passa aqui embaixo, olha bem que eu fotografei o ponto mais baixo da trajetória e congelei aqui, tá? Quando ela passa aqui, existe no ponto mais baixo o vetor velocidade linear ou tangencial, como tu queira, tá? E existem duas forças ali. Olha que interessante que essas forças, elas formam sim 90 graus com o vetor velocidade. Agora pensa comigo, a tensora é a força no cabo, é a força no fio. E o peso é o peso da pedra. Show! Como essa bolinha vai subir, né, galera? Eu vou ter um resultado aqui de tensora menos peso, porque ela vai subir. Então a tensora, depois nós vamos ver isso, tem que ser maior que o peso para resultar uma força para o centro da curva, chamada de resultante centrípeta. Show! Que bacana, tá? Entendeu? Claro que depois nós vamos analisar em cada um dos pontos deste problema em especial. Força resultante massa aceleração, já conversamos sobre isso, né? Força resultante causa a aceleração, não é mesmo? Já falamos algumas vezes sobre isso, né? Então, neste caso, força centrípeta causa a aceleração centrípeta. E quem é a aceleração centrípeta? Lá do movimento circular uniforme, olha aqui, galera, é V² sobre R. De modo que tu podes, se precisar calcular, correto? A força centrípeta, usar massa velocidade ao quadrado sobre o raio. Show, né? Tá bem tranquila a fórmula da força centrípeta. Massa em quilograma, velocidade em metro por segundo, raio em metro. Interessante é que a força centrípeta, galera, ela é diretamente proporcional à massa. Beleza, sem problemas, né? Quanto mais massa, mais força centrípeta, né? A força centrípeta, ela é inversamente proporcional ao raio. Como assim, professor? Esse inversamente aqui, ó, α1 sobre R, isso significa o quê? Se tu tens um raio R da curva, tu vais ter uma força centrípeta. Se tu dobrar o raio, tu vai ter
a força centrípeta dividido por 2. Se tu triplicar o raio, tu vai ter a força centrípeta dividido por 3. Entendeu? Isso é ser inversamente proporcional. Quanto mais raio, menos força centrípeta, né? E a força centrípeta, pessoal, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Essa é muito importante. Olha lá, ó. Se eu tenho uma velocidade v, eu vou ter uma força centrípeta. Mas se eu dobrar a minha velocidade, 2 ao quadrado, eu vou ter 4 vezes a minha força centrípeta. Se eu triplicar a minha velocidade, pessoal, 3 ao quadrado, eu vou ter 9 vezes força centrípeta na curva em questão. Bacana? Eu vou, como de praxe, sair da tela para tu anotar as relações da força centrípeta, tá bem? Show! Então aqui, ó, só para nós concluirmos essa introdução, tá bem? Porque tu já sabes aqui. Então a força centrípeta, nós vamos colocar, ela é a resultante da onde, pessoal? Ela é resultante no movimento circular. Fechou? Ela é a resultante, olha lá, ó, de outras forças, tá? Então cabe até colocar umas aspinhas aqui, ó, e escrever assim, ó, ela não existe sozinha. Claro que isso aqui é para tu gravar, né? Como assim, professor? Ela não existe sozinha. É necessário, pessoal, que hajam outras forças no processo para que eu, analisando essas outras forças, eu faça o cálculo de uma menos a outra ou de uma mais a outra para chegar no resultante, tá? Por isso que ela não existe sozinha, tá certo? E outra coisa aqui, ó, ela não varia o módulo do vetor velocidade, tá? Somente o quê? Pessoal, sua direção. Então é só a direção, galerinha, do vetor velocidade que é variável, tá bom? Bem interessante, então, mais 3 coisinhas aí para tu anotar. Fechou? Introdução feita, então, equação aqui dada, sempre lembrando, né? Massa em que mesmo? Quilogramas, velocidade em que? Metros por segundo, raio da curva sempre em metros, então a nossa força centrípeta sempre em newtons. Tá legal? Olha aqui que partezinha tranquila, tá? Sem problemas maiores, entendendo o elemento principal da força centrípeta, tá? Copia aqui, por favor, tá? As características importantes. Eu vou limpar a lousa aqui, certo? Mas, Dani, isso cai assim teórico ou cai mais a continha? As duas coisas, né, pessoal? Caem as duas coisas, tá? Já perguntou-se até para onde é que esta força resultante apontava. E aí tu anotou? Ela aponta para o centro da curva, né? Todas essas coisas, pessoal, teóricas, já foram levantadas numa questão, por exemplo, de Enem ou até mesmo de Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá legal, galera? Tá indo de boa aí? Muito bem. Então tá, deixa aqui o Dani limpar a lousa
para que a gente possa prosseguir. Vamos lá? Vamos então? Vamos ver o que a gente pode encontrar pela frente sobre esta força centrípeta. Olha, já vem uma aplicação da URGS. Vamos lá, galera. Do ponto de vista de certo observador inercial, o que é um observador inercial? É aquele que analisa o problema ou em repouso ou em MRU, tá bom? Então, referencial inercial. Muito importante, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, Dani, a força centrífuga, ela existe? A força centrífuga, pessoal, é uma força que só existe em referenciais acelerados. Pode anotar aí, não vai ser cobrado na tua prova, porque na tua prova nós vamos trabalhar com referenciais inerciais, tá bom? A força centrífuga, que tu já ouviu muitas vezes falar, ela só existe em referenciais acelerados. Bom, põe aí, força centrífuga. Ela entra na categoria das forças fictícias, tá bom? No futuro, lá na revisão eu falo para ti sobre isso. Agora, quando o observador que analisa o movimento é inercial, então pode ter a força centrípeta, que é a que nós vamos dar atenção aqui. Por que mesmo, Dani? Porque a centrífuga só existe em referenciais acelerados. Falaremos depois sobre isso. Bom, do ponto de vista de um certo observador inercial, um corpo executa um movimento circular. Olha a dica aqui para mim, então. Nós já temos aqui o movimento circular no enunciado. E mais, um movimento circular uniforme, tá? Sob a ação exclusiva de duas forças, meus amigos, tá? Então, existem de fato no problema duas forças, tá? Neste movimento circular. Poderia até ser como o exemplo anterior, que eu te dei, uma mãozinha que girava uma pedra presa na sua extremidade, girava no plano vertical. Tudo bem? Ótimo! Analise as seguintes afirmações. Vamos lá? Número 1. Uma dessas forças necessariamente é a centrípeta. Muito bem. O aluno despreparado, o que ele faz? Bom, se é um movimento circular e uniforme, o professor falou agora há pouco que a resultante é a centrípeta. Eu vou até anotar aqui, ó. Tem força resultante, que é a força centrípeta. Ok? Então, uma dessas forças necessariamente é a centrípeta. Espera aí, o problema falou que são duas forças que estão ali. Ação exclusiva de duas forças. Onde, pessoal, o resultado dessas duas forças é a centrípeta. Opa, pera lá então, não é necessariamente a centrípeta, até porque a centrípeta é uma resultante de outras forças. Lembra que tu anotou, ó? Lembra? Volta no teu material e lê aí. A força centrípeta não existe sozinha. Ela é um resultado de outras forças. Ele está dizendo aqui que uma dessas duas aqui necessariamente é a centrípeta. Bem errado, bem falso, galera. Por quê?
a 2 vai explicar a 1. Pode acontecer que nenhuma dessas forças seja centrípeta, com certeza. Te lembra no problema anterior, que a gente viu agora há pouco, né? No problema anterior, eu tinha duas forças aqui atuando sobre a pedra no ponto mais baixo. Quem eram essas forças? A tensora e a força peso. Nenhuma delas neste movimento circular era centrípeta, mas o resultado é a centrípeta. Tu entendeu? Então, galera, pode acontecer que nenhuma dessas seja centrípeta, mas a resultante é sim a centrípeta. Portanto, a 2 e a 3 são as corretas para este problema. Ok? Muito bom este problema, galera. Muito interessante, porque ele entra no âmago do conceito da força centrípeta. Mas, professor, eu não entendi direito o que tu falou de não ser necessariamente uma delas a centrípeta. Porque, rapaz, menina querida, aluno querido, no movimento circular vão, por questões de natureza das forças, existir outras forças primeiro, antes de existir a nossa centrípeta. Note, eu poderia ter uma tensora maior que um peso e nem sequer aí haveria o movimento circular, não havendo o movimento circular, não haveria resultante centrípeta, tá? Então, para que haja força centrípeta, tem de haver outras forças antes, tá legal? Anota essas informações que são bem importantes aí no teu problema. Tá legal, galera? Tá de boa? Vamos lá então. Muito bem, vamos em frente. Vamos agora analisar, pessoal, cada caso muito cobrado em provas, de onde apareceu essa resultante que aponta para o centro da trajetória. E o primeiro caso que eu apresento para ti é exatamente parecido com aquele do início do nosso bate-papo, que é um corpo preso a um fio girando em um plano vertical. Pegar aqui uma corda, né, pendurar alguma coisa e girar, como eu estou fazendo com esse balde no plano vertical. Galera, quando isso gira num plano vertical, esse nosso balde aqui, né, vamos fazer de conta que ele está fazendo este movimento aqui, no sentido horário. Ora, eu prendo o balde, galera, a um fio. Então, notem, né, que aqui é o centro, né, e aqui é o balde preso. Aqui no centro é onde estaria a minha mão, por exemplo, né? Lembrando que o comprimento do cabo, galera, o comprimento do cabo, né? Neste caso aqui, o comprimento L do fio, vale a pena tu anotar aí, né? Ele é exatamente o valor do raio da curva, tá bom? É uma anotaçãozinha válida aí para quando tu ler o problema, certo? Então, neste movimento, galera, ele passa pelo ponto mais alto, tu consegue ver aqui o ponto mais alto, pelo ponto mais baixo, ok? Tu consegue ver aqui, e pelo ponto lateral. Vem com o Dani aqui e vamos analisar, meus queridos, vamos analisar aqui quais são as forças que atuam nestes pontos. Lá no ponto mais alto, que forças necessariamente existem? Olha lá, a tensão no cabo, a força tensora no cabo, que sai do balde e vai para o fio, e a força peso. Ótimo! Ambas apontam para o centro da curva. Show! No ponto mais baixo, galera,
Quem é que atua aqui, ó? A tensora, que sai do balde e vai para o fio, porque força tensora sempre sai do corpo e vai para o fio. Assim eu consigo desenhá-la de maneira muito simplificada, e a força peso. Nota que elas estão aqui em oposição, né? E no ponto lateral, galera, tu tens a força peso e a força tensora também saindo do cabo e indo para o fio. Agora notem que esse ponto lateral tem uma coisa interessantíssima. A única força que atua na direção do centro aqui, meus amigos, é a tensora, tá? Vale a pena tu anotar isso, tá? Aqui, ó, a gente vai colocar, meu amigo, que importa somente quem? Importa somente a força de tensão. Dani, por que eu desprezo a força-peso, né? Pois ela é quem atua na, o que, pessoal? Direção do centro da curva, tá? Por isso que eu não vou, por questões de simplificar a história, eu não vou no ponto lateral. Eu não vou me preocupar no ponto lateral com a força-peso, porque ela não está na direção do centro. Tá bom, galera? Certo aí? Isso aqui é uma anotação bacana de tu fazer, leva pronto para tua prova, tá? Então, eu só me preocupo com quem está na direção do centro. Show! Vamos calcular as resultantes? Vamos! Lá no ponto mais alto, a força resultante não é a soma destas duas? Sim. Então, a força resultante lá no ponto mais alto é a tensão mais o peso. Portanto, esses 3 pontinhos, galera, significa portanto, tá? Eu vou trocar a força resultante por quem? Por força centrípeta. Então, quer dizer que lá no ponto mais alto, o resultado daquelas duas forças dá exatamente a força centrípeta. Viste que legal? Olha aqui, ó. Esta é a equação para o ponto mais alto. Se eu quisesse, eu poderia, pessoal, abrir a força centrípeta. Se eu quisesse, eu poderia escrever a massa, velocidade ao quadrado, sobre o raio, que é exatamente o comprimento, é igual a quem? A tensora mais o peso, tá? Foi legal, abri. Eu posso também calcular a força centrípeta, pessoal, separadamente, né? Tá? Esta, portanto, é a equação lá daquele ponto mais alto. Lembrando sempre, né? Lembrando sempre aqui que peso, né, galera, ó, é o que? Um produto de massa vezes gravidade do local, tá? Show, entendi, entendeu? No ponto mais alto eu somei a tensora mais o peso, porque elas estavam ambas apontando para o centro, então o resultado disso chamei de força centrípeta, que é a tensão mais o peso, e se eu quiser eu posso abrir a força centrípeta. Já no ponto mais baixo, nota, galera, como aqui ele passa neste sentido, ele vai subir. Tu concorda comigo? Ele está fazendo esse movimento. Então, quando ele passa lá embaixo, ó, ele sobe, meus amigos. Olha aqui, ó. E para que ele suba, nota que a tensora está em oposição ao peso. Então, para ele subir, ora, é nítido que tem de haver uma força que leve-o para cima, portanto que aponte para o centro da curva, né? Então, no ponto mais baixo, meus amigos, no ponto mais baixo aqui, ó, eu tenho as duas forças
Qual é a resultante? Vem com Dani. Força resultante, aqui tem que ser quem, ó? Tensora menos o peso. Mas, professor, por que tensora menos o peso? Primeiro porque uma está em oposição à outra, né? Como tu bem pode ver. E segundo, a tensora tende a ser maior, deve ser maior em módulo para que eu consiga ter uma resultante para o centro, galerinha. Então, sempre no ponto mais alto é tensão, mais peso. Vetorialmente, porque ambas apontam para o centro. Legal! E no ponto mais baixo é tensora menos peso, tá? Eu poderia, no lugar de FR, trocar por FCP igual a quem? Tensora menos o peso. Lembrando sempre, né, galerinha, que esse peso é a massa vezes a gravidade do local. Pronto, aqui está a equação. Mas eu ainda poderia, se eu quisesse, abrir a força centrípeta ou calcular ela separadamente, colocando massa velocidade ao quadrado sobre o raio, que é o comprimento do fio, e igual a quem? Tensora menos peso. Está aqui, ó, um pouco mais aberta a expressão. Legal? Legal, né? Tô entendendo. Agora, no ponto lateral, lembra que eu te falei? Importa somente a tensão, pois ela é quem está na direção do centro. Show de bola! Então, quem é que está apontando para o centro, fazendo o papel de resultante centrípeta aqui no ponto lateral? Isso, tensora igual, ou melhor, força resultante vai ser igual à minha tensora. Portanto, eu posso trocar essa força resultante por outro nome, que é força centrípeta, igual a quem? A minha tensora. Esta é a equação do ponto lateral, tanto aqui quanto aqui, tá, galera? Beleza? Tanto aqui quanto aqui. Ponto lateral, a única força que atua na direção do centro é a tensora fazendo o papel de centrípeta, tá? Então, se eu quisesse, eu poderia muito bem abrir a força centrípeta ou calcular ela fora, escrevendo quem? Massa velocidade ao quadrado sobre o raio, que é igual ao comprimento do fio, igual à minha tensora. Pronto, está aqui ela aberta de maneira mais completa. Entendeu? Então, assim, simplificadamente, vi um corpo preso a um fio girando num plano vertical, é bom deixar bem claro que é um plano vertical, galera, onde eu tenho ponto mais alto, onde eu tenho ponto mais baixo e onde eu tenho ponto lateral, eu vou ter resultantes nesses pontos. Ponto mais alto, resultante, somei tensora e peso. Ponto mais baixo, subtraí tensora de peso. Dani, por que eu não subtraí peso menos tensora? Porque daí arrebentaria a corda, pá, e não faria a curva. Por isso que a tensora é maior no ponto mais baixo. Tá legal? E no ponto lateral, a força centrípeta sendo representada pela tensora. Saí da lousa, tu podes copiar. Tá? Esse esquema aí sempre vai ser válido. Galera, sempre vai ser válido, tá? No teu caso aí de tu tiver fio, tá? Corpo preso a um fio, certo? No plano vertical. Lembrando que o comprimento do fio é exatamente o raio, tá? Ficou claro? Pausou o vídeo aí, galerinha? Que legal! É isso aí, cara, não tem mistério. Tá? É só tu saber e entender cada um dos pontos deste movimento, quem é quem, tá? Quem é quem? Quais as forças que ali atuam naqueles pontos
V a resultante, claro, nós estamos falando aqui de forças que são perpendiculares à velocidade, né, pessoal? Tá? Que formam 90 graus com os vetores da velocidade linear. Tá ok? Tá bom? Tudo certinho? Número 1 foi, tá? Vamos para o número 2. O globo da morte, conhecido como looping. Peraí, Dani, mas não é a mesma coisa? Basicamente a mesma coisa, galera. Só que agora, o que acontece aqui, né? Tu viu que tem o sentido do giro aqui do cara dentro desse globo da morte, que é aquela atração circense, né? Onde o motociclista entra ali naquele globo de metal e fica girando ali dentro. Bom, galera, diferentemente da cordinha, do fio, do cabo, aqui tu vais ter o contato do globo com a moto. Então, neste caso, haverá força normal. Vamos colocar aqui, ó, neste caso, teremos o que, meus amiguinhos? Força normal de contato, a famosa FN, ou simplesmente N, como está aqui, ó, tá? Esta força normal de contato, ela é aplicada pelo piso sobre o motociclista. Anotou? A única diferença em relação ao anterior é que aqui tem essa força normal de contato, tá? Lembra que é uma força de natureza eletromagnética, correto? Que sempre que houver contato, o piso ou a superfície aplica no corpo. Cara, agora que tu já sabe, vamos mais rapidamente. Olha só, no ponto mais alto, olha lá, ó, a normal que o piso aplica no motociclista e o peso. Então, a força, né, resultante é quem? Aqui é a normal, vou botar a normal só como N, tá, pessoal? Mais o peso. Então, eu posso dizer que a minha força centrípeta, lá no ponto mais alto, é a normal, né, mais o peso. Pronto. Se eu quisesse, eu poderia abrir a força centrípeta, eu vou abrir só nessa vez, tá? Poderia. mv² sobre raio e igual a quem? Normal mais peso. Pessoal, aqui eu estou chamando Fn, tá, de N, só por uma questão técnica, tá bom? É a mesma coisa, Fn e N é a mesma coisa. No ponto mais baixo, olha que esse motociclista quando passa no ponto mais baixo, ele continua subindo. Tu concorda? Legal! Tem duas forças sobre o motociclista. A força que o piso exerce sobre ele, chamada normal de contato, e a força peso. Mas quando ele passa aqui, diga-se de passagem, a velocidade dele está assim, né? Tá? Quando ele passa aqui, pessoal, com essa velocidade linear tangencial aqui, né? O que acontece, galera? Quando ele passa aqui, ele sobe. Então, qual é a resultante dessas duas forças? Vem com Dani. Força resultante igual a quem? Normal, que é maior para ele conseguir subir, menos o peso, tá? Se eu quisesse, eu posso escrever força centrípeta é igual a quem? Normal menos o peso, tá? Essa eu não vou abrir, tá, galera? Só tu abre depois se tu quiser a centrípeta. Mas presta atenção, presta atenção. Tu viu que o resultado dessas duas
uma menos a outra, uma menos a outra, pessoal, uma menos a outra deu a força centrípeta? Ótimo, show, né? Tá? Aqui eu poderia continuar abrindo, tá? E no ponto lateral, mesmo esquema, a única força que importa no ponto lateral, muito parecido ao que fizemos antes. A única força que importa aqui quando estamos no ponto lateral é aquela que atua na direção do centro. Concorda com o Dani? Tá? Então aqui tu tem o diâmetro, aqui tu tem o raio. Isso é bacana de saber, né? O raio, né? Isso aqui também eu não falei. O raio é quem? O raio é o diâmetro, né? Isso tu sabe da matemática, né? Dividido por 2, né? Galera, então aqui, ó, no ponto lateral, a força resultante é quem? É simplesmente a normal, tá? Eu poderia escrever no lugar de resultante, força centrípeta igual a N de normal, ou se tu quiser, Fn, porque a gente está aqui usando esse esquema, tá? Então tá ali o looping, tá? O looping sem problema nenhum. No looping sempre vai ser essa expressão para o ponto mais alto, essa expressão para o ponto mais baixo e essa expressão para o ponto lateral. Agora, pensa assim, galera, imaginem vocês que esse cara, ele faz a curva dentro do globo da morte, mas ele faz ali uma curva e ele faz com tão pouca velocidade que lá no ponto mais alto ele está girando com pouca velocidade. Então existe uma velocidade mínima com a qual ele consegue fazer este loop. Então, quando o teu vestibular falar qual é a velocidade mínima que ele consegue efetuar o looping de fato lá dentro do globo da morte, pessoal, tu tem que pensar assim, ó, a velocidade mínima, ela é tão baixa, mas ele consegue fazer a curva que ele quase não toca nos trilhos, quase não toca nos trilhos. Então, a velocidade mínima para que ele consiga passar no ponto mais alto, gente, e de fato efetuar o looping, é aquela onde ele quase não toca, quase não interage com o trilho. Então, eu posso dizer, pessoal, que a força normal, olha aqui, ó, ela tende a zero, tá? Eu posso dizer aqui, ó, que esta velocidade mínima que se dá lá no ponto mais alto, tá? Eu posso dizer que a força normal para que isso ocorra, para que ele consiga fazer o looping, mas com muito pouca velocidade, a força normal, galera, ela tende a zero, tá? Ela tende a zero. De modo que lá no ponto mais alto, então, a força centrípeta vai ser só o peso. Deixa eu ver se eu entendi, senhor. Se ele me perguntar qual é a velocidade mínima lá no ponto mais alto para o cara conseguir fazer a curva, o que eu tenho que fazer, senhor? Eu tenho que pensar que por ser tão baixa essa velocidade, ele quase não interage, quase não comprime o trilho de metal, ele quase não tem contato, quase. Então, a força normal tende a zero, neste caso. Aí, olha só, a força centrípeta é igual ao peso. Se eu abrir força centrípeta, mv² sobre R, se eu abrir peso, mg, corto as massas e chego nesta expressão, galera, que é a expressão da velocidade mínima com a
qual ele consegue fazer a curva sem cair, tá bom? Legal? Se tu quiser, tu leva pronto para a prova, raiz de RG, tá bom? Agora, se tu quiser, tu pensa. Lá no ponto mais alto, a velocidade mínima é quando a força normal tende a zero, porque ele quase deixa de comprimir aquele trilho e assim, então, ele consegue fazer a curva. Ótimo! Vou sair da lousa para tu anotar essas considerações sobre o caso 2 do globo da morte. Tudo bem? Show! Anota! Legal! E aí, entramos agora no caso número 3, pessoal. O carro numa curva em um plano horizontal. Quero que tu sublinhe aí, tá? O plano horizontal. E esse carro, quando entra numa curva, pessoal, e ele de fato faz a curva, ele consegue efetuar esta curva, notem vocês que ele não escapa da curva. Ora, se ele não escapa, é sinal de que tem uma força resultante de outras forças que o empurra para o centro da curva. Como chama essa força? Força centrípeta. Muito importante, pessoal. Se não tivesse o resultante centrípeta aqui, o carro escapa pela tangente, por inércia. Anota, se em uma curva, em um plano horizontal, não houver a resultante centrípeta, o carro escapa pela tangente. Por inércia, já caiu várias vezes. O carro sai por inércia em linha reta, tangenciando a curva, se não tiver a centrípeta. Mas, se tiver a força centrípeta, resultado de outras forças, aí ele está segurado na curva. Nota aqui, ó. Normal e peso, neste caso, não nos importam. Por quê, pessoal? Porque elas não atuam na direção do centro. Ótimo! Por isso eu vou equilibrar a normal e a peso e tirar ela do meu problema. Tirá-las do meu problema. Por que, Dani, tu estás tirando a normal, que o piso aplica no carro para cima, né, verticalmente, formando 90 graus com o plano, e o peso com que a Terra puxa esse corpo? Por que tu estás tirando essas duas forças, Dani? Explico, meu querido. Porque elas não atuam na direção do centro dessa curva. Você está vendo a curva aqui? Elas não atuam na direção do centro, então eu equilibro elas e nem olho para elas nessa configuração. Show de bola! Entendi, Dani. Mas para que este carro consiga fazer a curva, meus bons amigos, é necessário que haja atrito entre os pneus e o piso. Muito bom, tá aqui ele, ó. É um atrito de não escorregamento. É uma força de atrito estático. Muito importante. Anota. Para que o carro consiga, de fato, efetuar a curva sem derrapar, nota que aqui, né, é um movimento onde não existe escorregamento, né, pessoal? Então, o único atrito, claro, neste caso, bonitinho, né, gente boa, é a força de atrito estático, tá? No caso não existe escorregamento, portanto, é uma força de atrito
estático. Fechou, tá? No caso de ele conseguir fazer a curva sem escorregamento, tá? Vou botar aqui, ó, neste caso, né? Porque pode haver outros casos em que ele faça a curva, né, escorregando, tá? Beleza, então? Então aqui, ó, como o automóvel faz a curva sem capotar, a resultante centrípeta é igual à força de atrito estático que o mantém fazendo a curva. Viu? É graças à força de atrito estático, nesse caso, né? Caso ideal, perfeito, de fazer uma curva num plano horizontal sem derrapar, galerinha, é fato que, graças a existir esta força de atrito estático, ela, que de fato existe, é a resultante para o centro. Então ela está fazendo o papel de força centrípeta, viu? A força centrípeta não existe sozinha, show! É por causa da força de atrito estático que aí o carro, então, ó, não há movimento lateral do carro, ou seja, olhando a figura de frente, não há movimento no eixo horizontal. Então, a força centrípeta é igual à força de atrito estático, fechou? E aí a pergunta clássica, galerinha, se neste caso, onde o carro faz a curva sem escapar dela, a força de atrito estático está fazendo o papel de centrípeta, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, calcular a velocidade máxima para ele não escapar da curva. Quem é a centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio da curva igual. Quem é a força de atrito estático? Mi estático vezes a massa vezes a gravidade, já que ele está num plano. Tudo bem? Corto aqui, tá? Sigo para a direita aqui. Sobrou V ao quadrado sobre o meu raio da curva, né? Igual a quem? Ao mi estático vezes o G. Vou para a direita aqui e vou multiplicar esse R lá. V ao quadrado igual a mi estático vezes o G vezes o raio. Portanto, a velocidade máxima, agora é máxima, né? Porque mínima ele faz tranquilo. Eu quero saber máxima é para não escapar da curva. Se ele escapa pela tangente por inércia. Vai ser a raiz quadrada de mi, né? Mi estático vezes o G vezes o raio. Se tu quiser, tu leva pronto. Se tu não quiser levar pronto, tu pode deduzir na hora da prova. Tá legal? Certo? Olha aqui, ó, mi estático vezes G vezes o R. Tá bom? Essa, portanto, é a maneira de calcular a velocidade mínima. Tu viu que eu abri ambas as parcelas, estou saindo da lousa para tu fazer a pausa e a cópia, né? Que é bem importante, tá? Mas os vestibulares gostam de cobrar bastante essa ideia aqui, galera, tá? De igualar a centrípeta à força de atrito. Claro que essa situação é uma situação bacana, né? Uma situação aí que não há derrapagem, que ele de fato fica na curva, né? Fica na curva, e isso é o que o vestibular te pergunta nessa curva plana. Se for uma curva, porque se for uma curva onde haja uma inclinação, aí tu já tem que decompor, é assunto para outro aspecto, tá? Só para a gente brincar aqui, olha esse carro aí então, ó, fazendo um drift, né? E claro, uma idealização, aí, uma brincadeira aí, mas ele de fato fazendo a curva ali e, claro, com toda a técnica do motorista, ele consegue fazer esse drift, né? Consegue queimar ali, derrapar as rodas de trás, mas ao mesmo tempo jogar e joquear ali para fazer a curva. Claro que é só uma brincadeira aqui, não é uma coisa que vai cair na tua prova. Tudo bem? Legal? Show! Pessoal, pêndulo simples, outro negócio interessante aqui que pode aparecer na tua prova. O que é um pêndulo simples? É uma massinha pendular presa a um fio de comprimento L, posta a oscilar entre dois pontos extremos, galera.
tá? Que é aqui, eu vou chamar aqui o ponto O, é o ponto original desse meu pêndulo, tá? Oscila com um pequeno ângulo, diga-se de passagem, ângulo θ, tá? Aqui é a posição A extrema, né? E aqui é a minha posição B, onde eu tenho aqui a amplitude, né? Que é essa distânciazinha aqui, ó, AO, ou então OB, chamamos de amplitude, tá legal? Show! Galera, interessante que o período, que é esse tesão aqui, vamos anotar aí, tá? Que ficou aqui bem resumido para ti, tá? O período, galera, é justamente o tempo gasto para que ele dê uma oscilação completa. E o que é uma oscilação completa, pessoal? Uma oscilação completa, galera, deste pêndulo simples, tá? O que é uma oscilação completa? Né? Neste meu esquema aqui, é ele sair de A, correto? Passar por O, ir até B, voltar até O e terminar aqui em A, tá? Isso é uma oscilação completa, galera, tá bem? Isto é, portanto, a vai e vem do meu pêndulo, da minha massinha pendular aqui, tá? Que então oscila sob uma posição de equilíbrio aqui, tá? Com um pequeno ângulo ali, θ. Muito tranquilo. E o período, galera, é o tempo gasto, né? Então, este período aqui vai ser o tempo gasto para uma oscilação completa, tá? Vamos anotar? Já vimos esse conceito, né? Já vimos, né? O período, o que ele é mesmo? Então, ele é o tempo, anota aí comigo, gasto para uma oscilação, o que, galerinha? Completa. Eu fiz de maneira bem simplificada isso aqui, porque quando cai, cai de boa, tá? Legal. Como é que eu calculo esse período? Quais são as dependências? Nota que o comprimento do fio aqui, pessoal, eu vou chamar de L, ou L maiúsculo ou L minúsculo, tanto faz. Então, o período é 2π raiz de L sobre G. Nota, pessoal, que existe uma relação que o período ele é diretamente proporcional à raiz de L e que o meu período é inversamente proporcional à raiz da gravidade do local, tá? Ou seja, quanto mais comprimento, mais tempo gasta para dar a oscilação completa. Tá legal? Mas dentro da raiz. Muito cuidado, certinho? E quanto mais gravidade do local, menos tempo gasta para dar a oscilação completa. Então, se tu olhares essa primeira lógica aqui, ó, que é a mais cobrada, o que diz essa primeira relação? Que quanto maior o comprimento, mais tempo ele vai levar para dar a oscilação completa. Então, galera, olha que legal. Se o comprimento é L, o período é T. Mas se o comprimento é 4L, 4 dentro da raiz, sai 2. Então, eu fico com um período 2 vezes maior. Se o comprimento é 9 vezes maior do que o inicial, 9 sai da raiz com 3. Eu fico com 3t. Isso é o que mais cai, tá? Interessante que aqui no pêndulo simples, meus queridos amigos, não importa a massa pendular, tá bom? Não importa a massa do pêndulo. Show? Não, ela não está na relação
do período. Show de bola, tá legal? E eu coloquei aqui para ti um coringa, uma questão mais, digamos assim, guarda na manga. Uma questão mais interessante, onde eu tenho um pêndulo simples, uma pequena massa pendular presa a um fio que oscila entre as posições extremas. Show! Com um pequeno ângulo θ ali de 15 graus. Pode ser, tá? 10 graus, enfim. Galera, e eu botei esse pêndulo aqui, a oscilar, entre essas posições. E opa, parei aqui neste ponto para analisar. Essa é uma questão bem interessante, tá? É uma questão que eu quero que tu coloque como observação aqui da nossa telinha do pêndulo. Olha só, quais são as forças que atuam aqui. A tensora sai da pedra e vai para o fio, muito bem, e o peso, essas atuam ali. Só que neste ponto, galera, do pêndulo simples, seja aqui ou seja lá, né, a gente vai ter que decompor a força-peso. Mas, Dani, estou perdida e agora? Calma, meu amigo. Olha como é fácil. Esta força-peso vem para cá, vira PY e vai para lá, sempre para dentro do semicírculo, ela se chama PX. Tá, Dani? Eu vou levar pronto isso. Faça isso. Até porque eu nunca vi uma prova que pediu, excetuando ITA, IME, AFA ou Unicamp e FUVEST, para que tu calculasse os valores dessas componentes. Não vamos nos preocupar com isso agora. Galera, pega a tensora, desenha ali, pega o peso, desenha aqui. Pega este peso, decompõe PX, que é aquela para dentro, e PY, que é aquela para fora, concorrente com a tensora. Olha aqui, show! O que eu preciso saber, Dani? Na hora da prova. Primeira coisa, neste ponto, tá? Neste ponto aqui, olha só, neste ponto, a velocidade é zero, beleza? Ele parou, né? A força centrípeta é zero, muito importante. E a força tensora está fazendo o papel do PY. Olha que elas são iguais em módulo, tá? Mas quem é que puxa essa bolinha de novo para a questão de haver aqui o pêndulo de fato? É a PX, que eu chamo de força restauradora, ela é responsável por fazer voltar. Mas nota, galera, a centrípeta é zero. Tá bom? A centrípeta vai existir aqui assim, ó, galerinha. Ali a centrípeta é zero, tá? Tudo bem? Mas por quê, né, professor? Porque eu vou ter o vetor velocidade nulo, tá? Então isso aqui é muito importante tu saber, ó. Muitas pessoas me perguntam, ai, Dani, como é que não tem centrípeta? De fato, ele parou. Eu não tenho vetor velocidade ali. Agora aqui eu vou ter um vetor velocidade, né, galera? E aí eu vou ter aqui, ó, a tensora, né? Eu vou ter aqui a peso, eu vou ter nesse local aqui, ó, a velocidade com forças perpendiculares a ela. Então aqui existe força centrípeta, mas lá naquele ponto onde para, não. Tá legal? Então essa é a bagaça que nós vamos precisar entender aí sobre o pêndulo simples, tá? Aquele pequeno sisteminha ali mostrado para ti. Anotou? Beleza? Está anotado aí? Então, não importa a massa pendular e o comprimento do fio aqui é bem relevante para a questão do período, bem como a gravidade do local. Tá? A gravidade do local, pessoal, geralmente é o que eles menos perguntam, né? Porque a gente não vai
trocar de planeta aí para fazer esse experimento. Pode até acontecer aí de uma prova te pedir isso, tá? Mas não é muito comum. Fechou? Não é muito comum. A ideia é saber como é que funciona essa relação do período, tá? Com o quê? O comprimento. Show! Bacana! Vamos lá, galera. Então, olha aqui, olha, 2 exemplos aqui, bacana. Esse relógio de pêndulo, né? Onde eu tenho o comprimento do cabo e a massa ali oscilando com um pequeno ângulo. Isso aqui depois nós vamos comentar que a dilatação térmica, né? Ela vai influenciar no comprimento aqui, ó, pessoal. Então, tu sabes que a maioria dos elementos, quando aquecidos, eles dilatam, né, galera? Então, isso aqui vai aumentar de tamanho e vai demorar mais para dar a oscilação completa e vai atrasar o relógio. Ou se tu quiser ali uma criança se balançando num brinquedo tranquilinho, conhecido como balanço, tá? Então isso aqui a gente vai estudar depois, tá? Isso aqui pode aparecer lá na nossa quantidade de movimento também. Fechou? Vamos a uma aplicação. Observe 4 pêndulos da figura. Pêndulo M de Maria, 25 centímetros o cabo, 100 gramas a massa, não importa a massa. Pêndulo N, 6 centímetros o cabo, 4 vezes maior, né? Massa não importa. 25 pêndulo P, igual ao M de Maria, né? E 100 centímetros, ou seja, 1 metro, e 200 gramas. Veja que não importa a massa, pessoal, não importa a massa. Desprezando forças dissipativas, então não vou me preocupar com atrito com o ar ou atrito onde está amarrado, né? Eu quero que a gente veja aqui, ó, o período, né? Vale lembrar, né? Período é o tempo gasto para uma oscilação completa, 2π raiz de L sobre G, tá? Show! Vamos lá? O período de oscilação de N é igual ao dobro do M. Então, o de N é igual ao dobro de M. É só pensar na prática assim, esse aqui é tchu, 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 e esse é ei, calma lá, né? A gente sabe que quanto maior o comprimento dentro da raiz, mais tempo demora. Então, olha aqui, o período de M é 2π raiz de L sobre G, tá? 2π, olha lá o comprimento lá, ó, passei para metro. Eu quero te mostrar algebricamente, mas tu não precisa fazer isso, tá? Então, olha só, 2π 0,25 sobre G, tá? Já vou tirar a raiz, olha lá, ó, 2π 0,5 sobre raiz de G, então dá aqui, ó, 2π vezes 0,5 dá π sobre raiz de G. Esse é o de M calculado, algebricamente, o de M de Maria, tá? Esse aqui, M de Maria. Agora, olha o de N de nariz. 2π raiz de L sobre G. 2π sobre... Olha aqui, passei para metro, o 1 sobre G. Daí fica raiz de 1 é 1, né? Então, 2π sobre raiz de G. Galera, o N, esse aqui, é o dobro, sim, olha aqui, ó. É o dobro do M, claro. Mas nem precisaria fazer esta conta. Eu te mostrei. Se aqui, pessoal, é 1 metro, né? E aqui é quanto, pessoal? É 0,25 metros. Olha só, 4 vezes mais comprimento, 4 vezes mais comprimento, o dobro do período. Show! Matamos, tá? Então, eu te mostrei, mas tu não precisaria fazer algebricamente. 2. O pêndulo Q, ali está ele, tem menor período de oscilação que o N. É falso, né? O período é o mesmo, por quê? Porque eles têm o mesmo comprimento, né? Estão no mesmo local, não há mudança da gravidade, né? Tá? E não importa o valor da massa. Olha o que o Dani escreveu aí para ti. Show? Bacaninha. Então essa 2 não é real, tá? Não é verdadeira, não, é falsa. Vamos para a terceira e última.
os pêndulos M e P possuem a mesma frequência. Epa! E aí, pessoal? Tu te lembra que a frequência ela é o inverso do período? Então eu poderia escrever isso aqui tudo ao inverso, se eu quisesse. Poderia escrever aqui, né? Frequência igual 1 sobre 2π raiz de L sobre G. Poderia inverter toda essa expressão se eu quisesse, tá? Mas será que o pêndulo M e o P possuem a mesma frequência? Claro! Como tem o mesmo comprimento, tem o mesmo período e a mesma frequência, né? Eu boto como verdadeiro. Quer dizer, se tem o mesmo período, evidentemente que vai ter o mesmo valor de frequência, tá bom? Então, 1 verdadeiro e 3 verdadeiro, somente a 1 e a 3, letra A. Tá legal? Boa! Vou sair da lousa para tu anotar essa questão, então, do período, tá? Meus amigos, se porventura o período é grande, né? Lembra disso, aquele pêndulo cujo o período é grande, né? Ele vai ter uma pequena frequência, tá? E claro, aqueles pêndulos, quando tu compara, que têm o mesmo período, terão a mesma frequência, tá bom? Legal, pessoal. Tudo bem? Então, agora, para fecharmos o nosso bate-papo aqui, vamos aos elevadores. O que são os elevadores, galera? É uma caixa, nada mais nada menos que uma caixa, né? Uma caixa ali suspensa por um cabo, tá? E aí, o que vai acontecer na tua prova? Geralmente sobre o piso deste elevador, ele vai colocar uma balança graduada em newtons. Geralmente é isso que ele faz, galera, tá? E claro, tu sabes que esse elevador tem um cabo, né? A aceleração da gravidade está para baixo sobre este elevador, tá? E aqui o elevador pode ter uma aceleração para baixo ou uma aceleração para cima. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma aceleração para baixo. Mas pode ter também uma aceleração para cima, sem problema, tá? Então são duas possibilidades. Dani, o que é que eu faço quando aparecer um elevador no meu vestibular? Gente, quando esse elevador tiver lá dentro dele uma balança graduada em newtons no piso, tá? Essa balança graduada em newtons, pessoal, ela vai servir para medir a força normal, que é justamente a compressão que essa pessoa vai fazer com seus pés sobre o piso da balança. Então anota, o que a balança graduada em newtons mede? A força normal. Então ela indica, pessoal, ela marca a força normal. A balança marca a força normal. Ora, se esse elevador sobe, galera, tu tens de entender que se ele sobe acelerado, vai haver mais compressibilidade dos pés para com a balança. E quando ele desce acelerado, a pessoa descomprime um pouco os pés com o apoio da balança. Show? Então, acelerou para cima, vai comprimir mais os pés para com o apoio. Desceu acelerado, vai descomprimir mais os pés para com a balança. Show de bola, né? Tá? Então aqui, ó, sobre a pessoa, muito importante, sobre esta pessoa, tirei ela para fora, quais são as forças que atuam nela ali, gente? A força normal, que a balança aplica na pessoa, e a força-peso, com que a Terra puxa a pessoa. Show de bola? Tá?
Então, é assim que eu tenho que fazer quando tiver uma balança graduada nisso. Dani, e se não tiver a balança lá? Aí é simples, aí é só tu fazer aqui, ó, força normal, tá, perdão, força de tração, tá? Força de tração no cabo, tá? E aqui a força-peso do elevador. Se ele perguntar para ti as forças sobre o elevador, são essas duas que importam. A tensora no cabo, tá? Dani vai colocar aqui, ó, a tensora no cabo e a força-peso que puxa essa caixa para baixo, tá? Agora, se ele perguntar as forças sobre a pessoa, Dani, força normal, que a balança aplica na pessoa, que vai medir a taxa de compressibilidade, bonito isso, anota, né, galera? Tá? Essa taxa de compressão, né, da pessoa para com o apoio e a força-peso que a terra puxa a pessoa, tá? Distingui, diferenciei, show de bola. Quais são as possibilidades, gente boa? O elevador descer acelerado. Olha para este cara aqui e me responde. Se ele desce acelerado, qual dessas duas forças é maior, galera? Se ele vai descer aumentando a velocidade. Galera, qual dessas duas forças é maior? Tá para baixo, aumentando a velocidade. Então, baseado, galerinha, nessa expressão aqui, ó, força resultante igual a massa vezes aceleração, é que eu vou analisar cada um, ou melhor, cada uma dessas possibilidades no elevador. Tá legal? Então vamos fazer junto? Vamos juntinhos aqui, tá? Ó, força resultante igual a massa vezes aceleração. Quando o elevador desce acelerado, baseado nisso aqui, força resultante é igual a massa vezes aceleração, lindões. Baseado nisso aqui, tá? Qual das duas forças é maior quando ele desce acelerado? Muito bem. Peso menos quem? Força normal. A propósito, o que é a força normal? É a força que indica na balança. É quanto marca na balança. Vamos colocar aqui, ó. É a indicação na balança, tá? É o que vai marcar na balança. É o que marca na balança. A força normal geralmente é o que os caras te perguntam, cara. Peso menos força normal igual a massa vezes aceleração. Assim que eu faço. Mas, se ele subir acelerado, gente, quando ele sobe acelerado, né? O elevador, ó, sobe, ele empurra mais essa pessoa, então comprime mais essa pessoa para com o piso. Quando ele sobe, qual dessas forças é maior, pessoal? A peso que está puxando para baixo ou a normal que está empurrando para cima? Show de bola! Força normal menos, baseado nisso, o peso, que é a resultante, é igual a massa vezes aceleração. Show! Se ele subir ou descer em MRU, meus bons amigos, aí nenhuma é maior que a outra, porque no MRU a força resultante é nula. Não tem como uma ser maior do que a outra. Então, se ele subir ou descer em MRU, a força normal que marca na balança é exatamente igual ao peso daquele homem, né? Lembrando sempre aos meus queridos alunos que o peso é a massa vezes a gravidade. Show, show, show! E se eu cortar o cabo? Clec, né?
ele perde o contato com o piso. É louco isso, né? Se o cabo repentinamente rebentar, o cara, perde o contato com a balança. E aí, galerinha, para fins de vestibular, a força normal é igual a zero, tá? Então, elevadores é simples, é tranquilo, tu tens que fazer esta análise. Quando for sobre o homem as forças, é sempre com a força normal. Agora, se fosse sobre o elevador em si, eu substituiria a força normal por tensora, tá? Aí eu não vou pensar em força normal, vou pensar na força do cabo, que é a tensora do cabo, tá? Mas geralmente o que ele pede para ti é quanto marca na balança, ou seja, quanto vale a força normal. Tudo bem? Tudo tranquilinho aí? Tudo de boa? Tá? Então fechamos aqui com isso, que é muito especial, tá? Onde força centrípeta, suas aplicações e equações para cada caso, pêndulo simples e elevadores, tu tens de dar uma revisada, tá? Aqui basta que tu entenda quanto vale essas acelerações e veja se está subindo ou descendo, tá? Agora, para fechar, e tu não esquecer, descer acelerado tem essa expressão aqui, peso menos força normal. Claro, se ele desce acelerando, a peso é maior. Galera, descer acelerado é o mesmo que subir, que é o contrário, né? Retardado, freando, tá bom? Então, se este elevador subir freando, ele está subindo, mas ele está freando. A peso é maior. Em outras palavras, descer acelerado, peso menos força normal igual a MA. É a mesma coisa que subir retardado, peso menos Fn igual a MA. E subir acelerado é o mesmo que o elevador também, galerinha, descer, o que? Retardado, tá? Freando, retardado. Claro que para ele descer freando, né, ele desce, mas alguém tem que segurar, que é a força normal. Então, para ele descer freando, a normal tem que ser maior sobre o homem, tá? Essas dicas são boas. Subir acelerado, Fn menos P, igual a MA, que é o mesmo que descer retardado. Bom, estuda, anota isso aqui, tá? Essas dicas aqui são muito especiais na hora da prova, se aparecer um elevador. No elevador, o peso do rapaz nunca muda, tudo bem? Aqui, pessoal, nós vamos ter o que chamamos de peso aparente, que é justamente essa função de parecermos mais leves ou mais pesados, entre aspas, em função dessa frenagem ou do aumento de velocidade que vai acontecer, tá bom? Buenas, então, revisa legal, monta um roteiro de estudos para isso, para que tu possa te situar em todo esse conteúdo que vimos hoje. Um abraço do Dani.